ou os bispos, eles não tivessem esse contato direto com a Bíblia inteira. Então, o fato aqui, eles não terem esse conhecimento completo da Bíblia, aí vai surgir essa tradução aí do Jerônimo, que vai ser do latim, né? Porque a tradução do Jerônimo era a única forma pela qual a Bíblia era conhecida. Lembrando que nem todos eles, por mais que o latim era a prática dentro dos mosteiros, mas nem todos eles tinham o pleno, assim, pleno conhecimento, um domínio, né? Aí vai ser necessário, aí aqui, ó, a Renascença chamou atenção para a necessidade de se voltar ao original. Por quê? Porque essa tradução de Jerônimo, ela começou a deixar a desejar. Olha, muitas coisas que estavam sendo lidas pelos os bispos não estava sendo compreendido nem por eles mesmos. Então foi necessário voltar para os originais, né? E nós tem aí, ó. Então Heraclio publicou a gramática hebraica e um lexo hebraico, e Erasmo publicou a primeira edição crítica do Novo Testamento em grego. Ou seja, ele fez uma comparação ele vai fazer uma comparação com a Bíblia latina, com a grega, então ele vai ver algumas discrepâncias. Essas discrepâncias vai começar a fazer com que o texto comece a ser pesquisado, não só olhado do lado religioso, a nossa liturgia, não o lado litúrgico dela, mas sim o lado acadêmico. Então, essa edição crítica do Novo Testamento, esse trabalho crítico vai começar, não é crítica de desfazer do texto, mas é procurar onde que está o erro dentro do texto dessa tradução latina. Eu estava até vendo um vídeo aqui, do cara lá do Rio de Janeiro. Ele é professor numa faculdade lá, eu sei que ele é doutor em divindade também. Então é desfaria não, né? Eu não lembro, eu não peguei o nome dele assim, não. Depois eu posso rever o vídeo, pegar o nome dele. Aí estava explicando essa questão, o pessoal entrou no canal dele, e fez uma pergunta para ele a respeito dos anjos, né? Aí ele estava explicando essa questão e o cara perguntou o nome verdadeiro dos anjos, que era realmente aquilo que foi traduzido, né? Aí o cara perguntou especificamente sobre o de Lúcifer. Quem? De Lúcifer. Quem? De Lúcifer. Ah, tá. Aí ele vai e fala que, na verdade, o nome dele foi uma tradução de Jerônimo. Isso. Que trouxe, mas ninguém tem assim, ao certo uma tradução para aquele nome. O que mais se aproximaria, você viu que está escrito lá no hebraico, né? Aí ele fala o nome que é Rei Léo de Carrá, mas ele falou que no transliterar desse nome para o português, ficou como Lúcifer, mas assim, na tradução da letra, não tem que ser uma tradução fidedigna para bater o martelo, é esse o nome do cara. É um aproximado que eles têm devido à tradução de Jerônimo, que ele traduziu a primeira vez, e o pessoal saiu copiando de Jerônimo. Porque, na verdade, o Jerônimo, o que ele fez? Ele não fez uma tradução do nome. Ele pegou o que o texto estava colocando vamos supor assim, em ênfase. Aquele que refugia com a luz. Entendeu? Então, como é aquele que refugia com a luz, então ele pegou essa questão de Lúcifer, porque quando você vai para o texto, para esse texto latino, aí é aquele que refugia com a luz, então ele pegou, ele compactou a frase em uma palavra que é Lúcifer. Tá? Aí ficou por isso. Aí todo mundo que veio depois de Jerônimo saiu colocando. Exatamente. Só que é uma tradução deturpada, não é isso. Ela não é uma tradução fidedigna, principalmente no quesito desse nome. Foi aí que ele estava explicando. Aí ele pôs o nome, assim, alguém traduziu, e ele falou assim, e quem foi traduzindo esqueceu de pesquisar se era realmente o nome do cara, era esse, e foi passando pra frente e ficou. Aí vai falar, como é que tira isso agora? Simplesmente que tirar o nome do cara agora disso. Não, tirar até que dá pra tirar e tem que tirar. Só que o povo não quer tirar. O negócio não é que não dá pra tirar. É uma briga muito grande. Ué. Entendeu? Então, tipo assim, os teólogos atuais, eles não vão aceitar.
não aceita. Então, tudo que você traz, na verdade, os originais, tanto hebraico quanto grego, eles não estão trazendo nada novo para a gente. Entendeu? Não é novo. É mais antigo. Então, para quem não conhece, para quem não tem informação, não tem o acesso aos originais, acha que é coisa nova, mas não é nova. Se for pensar, novo é o português, novo é o alemão, novo é o inglês, novo são as outras traduções, elas são novas. Igual tava essa semana, nós estamos ouvindo aqui, né? Aí, por incrível que pareça, a maioria dos hinos tá vindo falando assim, ó, vai, eu fico assim, oh, meu Deus do céu, oh, Jesus. Pois é. Tem cantor que leva esse nome assim como se fidedigno, falando isso. Pois é. Então, isso aí ficou preso, isso ficou preso na teologia e isso passou para o povo. Então, as traduções, elas que são culpadas de todos esses erros, né? Igual, eles traduziram e o pessoal esqueceu de voltar atrás e pesquisar e foi passando para frente. Porque, tipo assim, se for olhar, todos os nomes, assim, no português, tá tudo errado, tudo, não tem um nome certo. Não tem um nome certo. Seja de lugar, seja de pessoa. Os nomes estão todos traduzidos errados. Se tivesse feito uma transliteração, não teria perdido tanto. Porque a transliteração, ela te aproxima mais. O problema é que na hora de transliterar, a pessoa traduziu. Entendeu? Só que nós já temos muitas músicas tentando trazer alguns nomes de volta. Só que o nome que traz de volta é o primeiro nome de Jesus, né? É Yeshua. Yeshua HaMashiach. É só esse. Os demais não querem nem mexer, entendeu? Então esse nome aí, ele vai ficar, tipo assim, devido às músicas que estão chegando, trazendo esse nome e tal, de Jesus no original, não vai ser tão difícil ser aceito. Por quê? Porque as músicas estão começando a introduzir. E é mais fácil a música, porque música na igreja todo mundo canta. Então todo conjunto quer cantar, quando chega uma música nova, todo mundo canta. Então aquilo vira febre, acaba ficando aquilo e ninguém questiona. Por quê? Porque é uma música. Agora, se você está pregando, você fala não é a música, o pessoal acha estranho. Foi igual eu estava vendo a pregação do Paulo Júnior, aí ele dá um exemplo que Paulo foi isso, não lembro. E aí ele conta um pouco da história, de quando os agnósticos começaram a adentrar muito dentro das igrejas e começaram a corromper até mesmo aqueles que eram os mais fervorosos. Não vou lembrar qual foi a Paulo. Paulo vai lá e estava escrevendo para Éfeso, em determinado versículo lá. Aí ele explica que Paulo, em vez de ensinar os pastores aqui, em vez de combater o agnosticismo de pau a pau, Paulo começou a ensinar eles a cantar. E aí ele falou que através das músicas, Paulo doutrinava a igreja, porque com a música fica mais fácil, a pessoa ouve e memoriza. E muitas das vezes, só de ouvir as falas, a pessoa não consegue entender como aquilo quer ser trabalhado. Aí ele começa a dar uma certa explicação para algumas músicas no meio circular hoje, que acaba adentrando dentro das igrejas e faz essa bagunça dentro das cidades de igreja. Entendi. Mas aí é aquela questão que a gente vai falar aqui agora para frente. A gente vai tocar nesse assunto, a questão das figuras de linguagem, do texto. Então, essas figuras de linguagem, elas ajudam, né? Então, quando ele nessa fala, ele fala sobre a questão de Paulo usar a música, o único, acho, o texto que fica mais claro que Paulo usou foi quando ele termina, acho que não sei se é a carta aos Gálatas, tem um passagem que vai terminar, aí vai dizer, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da excelência, entendeu? Então, aquilo ali é um cântico que Paulo estava fazendo. Eu não lembro se foi mesmo, mas eu lembro que Paulo usou, entendeu? Uhum. Então, mas isso era uma forma que os judeus não, vamos colocar os judeus, os rabinos, as escolas rabínicas da época de Jesus utilizavam, que a gente vai falar aqui um pouco mais para frente, sobre o pardés, a forma pardés de interpretar uma palavra acrônima. Ele é um acróstico.
vai ser os 4 níveis de interpretação do texto que era usado no período de Jesus, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos essênios, por todos os rabinos da época de Jesus. Eles utilizavam essa forma exegética de estudar o texto. Tanto é que os 4 evangelhos, eles são escritos dentro dessa visão. Tá? A nossa teologia, ela dividiu sobre manifestação, o que o escritor queria, como que o escritor queria apresentar Jesus, certo? E o sistema Pardés dos rabínicos, ele traz não somente isso, ele traz uma forma interpretativa, ou seja, os tipos de linguagem que cada evangelho vai trazer sobre para quem o evangelho está sendo adereçado e qual a forma de interpretação que está sendo usada por Jesus e seja pelos evangelistas que estão compilando esse trabalho, esse material do Novo Testamento. Então, nós vamos ver aqui, daqui a pouco nós vamos abordar isso aqui lá para o finalzinho desse tópico aqui, dessa matéria. A gente vai falar sobre essas formas que eles usam para trabalhar o texto bíblico. Tá? Então, isso é importante, né? Isso é importante. Então, essa questão de na Renascença não ter esse contato com a Bíblia, por causa essa tradução de Jerônimo, ela trouxe essa problemática toda, aí começou-se a necessidade de buscar nos originais. Só que isso ficou preso no academicismo. Isso não foi solto para o povo, isso não foi solto. Então as traduções, como eu sempre falei aqui, e isso é fato, elas foram todas produzidas para um propósito evangelístico. Então, quando Lutero ele vai escrever a primeira Bíblia, tirando o latim, ele vai escrever a primeira Bíblia, o primeiro texto alemão, ele não está fazendo com o intuito de trazer um trabalho exegético, hermenêutico, não, ele está fazendo o intuito de evangelizar. E foi isso que o clero não aceitou. Porque a partir do momento que o leigo tem acesso à escritura, eles passaram, então, a eles mesmos analisar se o que o clero estava apresentando para eles nas liturgias era aquilo mesmo ou não. Então, o mais simples que fosse, então, como eles tinham a Bíblia sempre foi e sempre será, ela é a regra de fé, então ela está acima, ela é o código máximo, ela está acima. E para aquele período, a Bíblia era conhecida assim. Hoje não, hoje esse lado sacerdótico, católico, ele vê com a Bíblia sendo o segundo plano. Para eles, a igreja é o primeiro plano e a Bíblia é o segundo. Então, chegaram até veicular na internet um certo dizendo que quem criou a Bíblia, que quem produziu a Bíblia foi a igreja. É errado. Eu já ouvi falar isso. Entendeu? É errado. Não. A Bíblia não existe por causa da igreja. A igreja existe por causa da Bíblia. É totalmente diferente. A coisa é inversa. Então, tentando usurpar essa autoridade bíblica, colocando o sistema acima daquilo que é a palavra de Deus. Então, mais uma heresia que surge. Entendeu? Sempre vem do Vaticano, né? Então essa necessidade de voltar para os originais, ela é uma necessidade urgente. Não era só naquela época aí da Renascença, né? Não é só na época da Renascença, mas agora também ela é urgente, porque agora também a gente tem, vou dizer assim, né? Não é preconceito, mas dentro vamos colocar assim, a situação genérica que o ser humano está levando, eu falo de gênero mesmo, né? Surge agora o terceiro gênero, vou colocar sugênero, né? Vamos colocar assim, os caras já têm a Bíblia deles, entendeu? Mas por quê? Deturpação de texto. Não discriminando as pessoas, mais do que estão fazendo com o texto. Então, isso vai gerando heresias e a necessidade de voltar para os originais está sendo cada vez maior. Só que o povo não entende isso, entendeu? Então tem toda essa problemática aí. Então vamos Então a gente tem que aproveitar ao máximo as informações que a gente tem, o acesso que a gente pode ter no texto original, aproveitar isso ao máximo que a gente puder no texto bíblico, principalmente para
nos nossos estudos, nas nossas prédicas, né, nos nossos questionamentos, sempre buscar o texto original, sempre buscar a palavra original. Isso vai fazer muito peso. E atentar, né? Então, o exegeta ele precisa também atentar para o texto em si, mesmo que seja no português. Ele tem que atentar para o texto em si. A gente não pode atropelar o texto, tá? Minha esposa, ela até me fez uma pergunta ontem, vou aproveitar que isso vai estar dentro da temática, sobre a questão de se Adão e Eva teve filhos no jardim. Se a gente olhar pela narrativa, você fala que não tem. Mas se você for pela consequência da queda, você descobre que tinha. Antes do pecado adentrar, né? Exatamente. Tinha, por quê? Se você vai para o texto, no capítulo 3, quando Deus vai dar o veredito da consequência, cada um vai receber a consequência do seu ato. Então, o que ele fala que a mulher teria a partir daquele momento? A partir de agora, multiplicarei a tua dor. Eu só posso multiplicar uma coisa que eu já tenho. Eu não posso falar, eu vou multiplicar a sua dor se você nunca sentiu dor. Entendeu? Então, quando Deus fala que a partir daquele momento ela conceberia filhos com dores, quer dizer que antes ela concebia filhos sem ter dores. Então, não é tão obscuro. Não é tão obscuro. Quando você vai atenta para o mesmo em português, se você atenta para os detalhes, você vê coisa que está ali que a gente passando assim, a gente atropela. Então não é o que eu expliquei, não é uma coisa cronológica. Primeiro Deus cria, né, no capítulo 1, 21, verso 27, a Bíblia diz que Deus criou o homem macho e fêmea e diz crescer, multiplicar, encher a terra, dominar e sujeitar. Só que ele só vai explicar como ele criou lá no capítulo 2. No capítulo 2 ele explica como criou. Primeiro ele cria. Depois ele explica como criou. Então Deus ele não vai trazer. A Bíblia não está. Moisés, quando ele vai trazer o relato, ele não vai trazendo o relato numa ordem cronológica. Então esse fato de não ter uma ordem cronológica, se o exegeta não atentar também para isso, ele acaba desvinculando o texto da verdade ou do contexto que ele está ali. Entendeu? Aí no capítulo 4, o Caim, ele tá ali na porta do Oriente do Éden, só que ele foge. Aí ele foge. Só que quando a Bíblia diz que quando ele foge, ele conhece a sua mulher na terra de Nod. Mas bem, conheceu como? A palavra conhecer ali era Rahaf. Rahaf quer dizer ter intimidade sexual. Não é conhecer, chegou e viu ela. Ele já saiu da porta do jardim com ela. Entendeu? Pode-se dizer que era uma meia, ou uma sobrinha ou uma irmã dele. Porque não havia lei do incesto. Não existia essa lei ainda. Entendeu? E Deus vai começar a colocar restrição, por quê? Porque o povo, quando começou a crescer, o povo crescia em clã. Se vivia em clã. Então as famílias, até no período de Abraão, ainda tinha essa concepção de clã. Então quando Abraão ele dá ordem para Eliezer para buscar uma esposa para Isaac, que ele fala? O que ele fala? Não pega das filhas da terra, vai na casa do meu pai lá e traz. Aí ele vai na casa da Rebeca, lá na família de Labão, e traz a Rebeca para o Isaac. Entendeu? Então por quê? Porque vivia em clã. Então quanto mais próximo fosse de parentesco, o clã era mais fortalecido. Não se dividia as herdades dos clãs. Também não perdia a intenção da Entendeu? Agora, quando vai chegando mais, a coisa vai avançando, aí Deus vai colocando restrições. Aí depois Deus dá a lei. Que aí já é pecado. Aí Deus já dá, não, até aqui foi para procriação e para encher a terra. Daqui para cá agora não tem mais isso. Não há mais essa necessidade. Entendeu? Aí você pega, mas aí ela perguntou assim, mas peraí, mas não fala que não foi só os dois que saíram do jardim? Mas o nome, Adão não é nome, eu já expliquei isso, Adão não é nome, a palavra dele é Adam, Adamá, quer dizer ser humano. Então a humanidade saiu do jardim. E aí a gente vê isso na genealogia, que, né? E lá Paulo vai dizer que de um Deus fez todos os homens, né? Paulo vai falar isso não, quem vai falar isso é Estevão. Estevão que vai falar isso, que de um fez a geração de todos os homens.
E por quê? Porque era a humanidade. Então, quando foi expulso do jardim, aquilo ali a gente tem que entender a figura de linguagem que está atrás. Entendeu? Porque você tem que olhar o lado literal, mas você tem que olhar o lado da figura de linguagem. Né? Porque como é que você interpreta uma serpente? Falando, andando. Aí você vai lá para o livro do Apocalipse, o Apocalipse te dá a interpretação de que a serpente era o próprio Satanás. Era o adversário. Então ele usou uma figura de linguagem para simbolizar um ser. Entendeu? Aí Deus vai usando essas metáforas para poder explicar a coisa. E Moisés usa essa metáfora para explicar a coisa. Aí sua exegeta, não buscar esses lados de contexto histórico, ele acaba levando tudo para o literal e acaba deixando a verdade de lado. Agora, eu falo a verdade, eu não sabia alguém falar a respeito desse Adão, mas eu nunca parei para pensar desse jeito. Viu? Pois é análise. Aí você pega nas palavras originais lá, aí que melhora mais ainda o seu pensar, o seu raciocínio, melhora mais ainda. Porque as palavras vão te dando um entendimento, entendeu? Então vamos seguir aqui. Ó. Então, o período da reforma, os reformadores criam na Bíblia como sendo a palavra inspirada de Deus, mas, por mais estrita que fosse sua concepção de inspiração, concebiam-na como orgânica ao invés de mecânica. Em certos particulares, revelaram até mesmo uma liberdade notável ao lidar com as escrituras. Ao mesmo tempo, consideravam a Bíblia como autoridade suprema e como corte final de apelo em disputas teológicas. Então, essas questões, né? A gente abordou aqui a questão da tradução do Jerônimo. Então, essas entradas para dentro dos textos originais fez com que os reformadores não olhassem para a Bíblia somente no contexto que eles estavam lendo. Então, ela passou a ter, para eles, um peso teológico. Não era simplesmente ler o texto e falar só, está escrito aqui, o que você achou escrito aí? Não, está escrito, mas qual é o contexto teológico? O que esse texto quer trazer em si para a gente trabalhar? O que você está apresentando contra a verdade desse texto? O que eu estou apresentando como verdade e o que você apresenta como verdade? São duas verdades? Então, igual a gente fala, eu sempre falo isso aqui, né? A teologia, o que ela faz? Ela nos leva para o mundo teórico. A teoria. Então, fulano pensa de um jeito e ciclano pensa de outro jeito. Por quê? Porque são duas teorias. São duas formas de ver. É como os evangelhos. Você vê os evangelhos, um fala de um jeito, outro fala de outro. Mas é a forma ocular de cada preceptor, de cada receptor do texto, ou da história. Então, cada um viu a história com seus óculos, com a sua forma de enxergar. Cada um ouviu com a sua forma de ouvir, interpretou as falas de Jesus de forma diferente? Não. Só que cada um dentro do seu contexto entendeu o texto, explicou o texto, e aí você vai lá e acha que tem uma divergência no texto. Não tem uma divergência no texto. Então, então essa disputa teológica colocada sobre a Escritura Sagrada, ela é isso. Ela é um trabalho de um texto que não está claro. Se ele não está claro, eu preciso trabalhar esse texto. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que teorias surjam. Então, isso é fato. Ó. A gente vai ter teoria dentro da soteriologia, sobre salvação, a gente já sabe. A gente vai ter teoria no arrebatamento, a gente já sabe. A gente vai ter teoria de céu, inferno, a gente já sabe. Então, tudo é teoria. Só que a pessoa tem o exegeta, vamos pôr assim, até o cristão mesmo, aquele que faz uso da Bíblia como regra de fé, ele tem que saber a base daquilo que ele crê, mas ele também tem que saber que se não acontecer do jeito que ele crê, vai acontecer do mesmo jeito. O negócio não é como vai acontecer, o negócio é se vai acontecer. Se eu vou antes, se eu vou depois, o negócio é que eu vou. Se vai ser lá, se a Nova Jerusalém vai ficar no céu, se ela desce na terra para a terra, como diz o Apocalipse, é bem claro, o negócio é que ela vai estar, ou que seja lá, ou que seja cá. Mas se a gente for ler, aí vai surgir as teorias. Então a gente vai para os textos e acha, e cada um vai trabalhar o seu lado de pensamento teórico dentro da Escritura. O exegeta, ele tem essa problemática para resolver na vida dele e de quem está querendo escutar ele.
Então, a exegese gramatical. Aqui já é a parte que você vai trabalhar o texto, quebrar todo o texto, então buscar tudo aquilo que for informação necessária para se interpretar um texto. Lembrando que, vou ressaltar aqui novamente, que você pode usar uma exegese numa pregação? Pode. Só que uma exegese dentro de uma pregação não pode ser totalmente só exegética. Senão ela vai ficar um estudo enfadonho e talvez o povo não vai te entender. Você pode pincelar uma exegese dentro de uma prédica, dentro de um sermão. Tá? Dentro de um sermão você pode usar? Pode. Mas você tem que tomar cuidado como é que você, qual tempo você vai gastar com o trabalho exegético dentro do texto. Você vai falar que eu vou estar vendo uma pregação. Ele foi participar do culto, né? Acabou que ele foi para pregar no culto, o Carlos vai lá. Ah. Como ele trabalha muito na questão do evangelho, uma pregação muito contada. Porque o cara é isso, né? A área dele é essa. Então ele não consegue levar só para o lado de conjecturar. Porque o pregador de hoje, ele conjectura, ele não explica nada, ele só conjectura. Ele lê o texto, faz um anacronismo e pronto. E para nós está ótimo. Deus falou, o fogo desceu, milagre aconteceu, tá ótimo. Mas de profundidade do texto mesmo, não teve nada. Só que ele é diferente. Não cai fogo, não tem milagre, mas ele vai na profundidade do texto. Tem um outro aí, só que ele é até da Adventista, eu tento lembrar o nome dele, mas eu esqueço, um barbudão. Monteiro. Alguma coisa Monteiro. Ele também é bom. Ele trabalha esse lado exegético, ele trabalha, né, tirando aquele lado que eles falam da expiação que ainda está acontecendo lá no Santo do Santo, tirando isso aí. Mas é muito bom, assim, ele tem muita bagagem também, entendeu? Muito bom também, é um bom exegeta, mas tirando esse critério deles aí do lado de crença deles, mas é um cara que também, se você for conversar com ele, você não vê o cara pregar. O cara, ele é um exegeta, ele só mexe com isso, você só vai ver ele em debate, sendo convidado numa live para dar uma palestra, então ele trabalha com esse lado, mas ele também é muito bom. Acho que é Sérgio Monteiro. Eu acho que é isso mesmo, não sei. Alguma coisa Monteiro. Então, exegese gramatical. No texto, no estudo do texto, o intérprete pode proceder da seguinte maneira. Começar com a sentença, com a expressão do pensamento do escritor com uma unidade e, então, descer aos particulares, a interpretação das palavras isoladas e dos conceitos. 3 coisas pedem consideração aqui. Então, a questão primeira, essa sentença, é aquilo que a gente chama de separação da perícope. Tá? A minha sentença é a separar a perícope. Tá? Então, eu vou pegar o pensamento do escritor naquela perícope, dentro de uma unidade, e aí eu vou descer para os particulares. Que particulares que é esse? Ele vai dizer aqui, interpretação das palavras isoladas. Então, vou quebrar, eu até expliquei isso aqui, vou quebrar o texto todo, vou pegar todas as palavras do texto e trabalhar essas palavras e depois ir descendo para os níveis, né, de interpretação que a gente vai ver logo à frente aqui. A etimologia das palavras. A primeira etimologia da palavra, o significado etimológico das palavras merece atenção em primeiro lugar, porque precede todos os outros significados. Assim, claro que ele está falando de preceder os significados na questão de tradução, seja qual a língua que não é o grego ou o hebraico. Então, ele está falando, o critério aqui é esse. Então, essa minha atenção, ela tem que estar nisso aí, porque precede todos os outros significados. Como regra, não é aconselhável que o intérprete deva entregar-se muito às investigações etimológicas, ou seja, ficar só preso naquela palavra. Então, porque a gente sabe que todas as palavras, igual a gente estudou hebraico e grego, a gente viu lá que existem declinações, né? No grego nós temos as declinações. No hebraico, nós já temos as divisões da palavra, procurar raiz, ver o que vem antes, o que vem depois. Então, se eu for preocupar com isso, se eu for pegar gramaticalmente, fazer toda essa demanda em cada palavra,
eu vou gastar muito tempo, eu vou perder muito tempo. E além disso, vai ficar muito cheio da palavra, vai trazer muita... Vai encher muito o contexto. Mas o que acontece? Aí, qual que é uma coisa assim, que é necessária a gente fazer também, quando está fazendo a exegese, é você pegar as traduções que você tem. Por exemplo, você pega as 4 traduções que a gente tem do português. Corrigida, agora tem corrigida fiel, né? Então, corrigida fiel, acho que tem mais uma coisa também. Corrigida fiel, atualizada e nova linguagem de hoje. Nova tradução na linguagem. Então, nós temos 4 traduções do português. Então, a nova tradução atualizada. Ah, é? Nova tradução atualizada? Essa mesmo é a NTL, né? É o que eu falei, não? É a nova tradução nos dias de hoje. É. É a nova tradução é Almeida atualizada. Tem Almeida atualizado, isso. É o que errei. Então são 4. Então, por exemplo, se eu tiver essas 4 traduções, o que eu faço? Eu vou pegar, eu estou trabalhando no texto, tá, separei a perícope. Aí cheguei numa palavra-chave naquela perícope ali. Achei uma palavra-chave, vamos supor que numa frase, numa oração. Vamos pôr uma oração, que a oração tem verbo e o verbo é o que mais tem dentro de uma frase. Então, você acha o verbo. Beleza. Vou trabalhar aqui verbo. Então, eu vou pegar o original dali, seja o hebraico ou o grego, o que eu achar mais necessário, mais propício para o texto. Pego as 4 traduções, anoto a palavra como cada uma delas traduziu aquela palavra ou aquela frase e vou para o original e vejo como que o original vai trazer aquelas palavras. Aí eu monto uma frase com aquelas palavras que eu achei no original e vejo qual das está próxima ou como você fez a tradução. Qual que é a melhor tradução? A melhor tradução é aquela que você faz a partir do original. Então não existe eu falar assim, Almeida é melhor, atualizado é melhor. Então, tipo assim, a gente tem essas discrepâncias que a gente já sabe, mas se você tem o seu material, a gente vai falar disso aqui agora à frente, agora há pouco. Se você tem um material necessário para fazer esse trabalho, use o seu material e faça a tradução sua. Porque a sua tradução ela não vai ser tendenciosa. Tá? Ela não vai ser tendenciosa. Então você faz uma comparação e vê como é que ficou a tradução que você fez. Se você vê que ficou aquém de todas elas, então elas foram tendenciosas. Uma pegou da outra. Não houve então, uma atualização de informação, não. Só foi copiado. Tá? Eu tenho várias dúvidas. Aí esses dias eu estava pegando uma e comparando o mesmo texto. Se eu comparar, estava falando diferente, a tradução do texto estava toda diferente, mas a palavra que eu queria estava igual uma na outra. E uma é a atualizada e a outra é a Almeida. Revista e atualizada. A outra é só Almeida fiel. Aí o texto estava assim, a tradução do texto estava toda igual. A tradução estava toda diferente, na verdade, só que a palavra que eu queria estava igual nas duas traduções. Mas o texto em si estava diferente? Não, o texto estava todo igual, mesma coisa. Só que a palavra que eu queria em específico estava diferente, não estava diferente uma da outra na tradução, entendeu? Por serem traduções diferentes, o texto trazia a mesma informação, mas com palavras diferentes. Só que a palavra que eu queria ver, esqueci a palavra que eu queria qual seria a melhor tradução dessa palavra, estava diferente uma da outra. Não estava diferente, estava a mesma. Entendi. Mas o que acontece? Quando uma Bíblia surge dizendo que ela está mais próxima, é aquilo que eu te falei, ela vai ser tendenciosa, ela não vai ter todo o trabalho dela mudado. Uma coisa ou outra ela vai mudar. É uma coisa ou outra. Tá? Agora, essa nova linguagem hoje, ela já
Não, ela já praticamente adotou toda a gramática do nosso português e colocou nela. Eu estava aprendendo hoje. Então ela não atualizou no texto grego, porque o texto grego ele já existe desde quando o primeiro Novo Testamento foi formado. Hein? Não se achou material grego novo, não, hein? Eu queria te falar agora, não sei se você guarda, saiu hoje, essa informação é hoje, eu vi hoje. No site da CPAD. Eles vão lançar essa Bíblia aqui, quer ver? Eu tenho ela aqui, foi minha primeira Bíblia, cara, que eu ganhei, e ela tá toda surrada. É a Bíblia de Estudo Pentecostal. Você sabe, essa tradicional da Assembleia? Não. Sei. Eles vão relançar ela a partir de agora, de janeiro de 2020. No final da semana que vem, para ser a Bíblia de lançamento de 2023 deles, eles refizeram ela, aumentou o tamanho, deu umas melhoradinhas, né? E ela, só que aí a sacada deles é agora, porque ela ainda trata a linguagem meio arcaica, porque a tradução dela é de 1995. Então ela trata aquela um português mais, como posso dizer assim, com uma linguagem mais diferente de se ler, né? Algumas palavras ainda muito difíceis de pronunciar. Eles já traduziram ela com um novo acordo ortográfico brasileiro, cara. Mas é o que eu tô te falando agora aí. Entendeu? Isso que você falou, eu lembrei disso. Mas isso faz o quê? Isso vai fazer o quê com o texto? Vai deixar o texto para trás. Hein? Exatamente, o texto vai ficar mais confuso ainda para algumas pessoas. Quando usa o sentido de falar assim, ó, não vai ficar de melhor entendimento. Não, o texto, ele não pode ser um texto de melhor entendimento. Não, ele tem que ser mais próximo ao que ele quer. Entendeu? Não é que a gente tem que ser retrógrado na coisa. Não. Entendeu? Não, mas a gente não. Se é o texto bíblico, eu não posso ficar mudando o texto bíblico. Não, é isso que eu tô falando. O sentido dele vai perder, já perdeu, vamos supor que se perdeu 40%. Fazendo isso, perder-se-á. Daqui a pouco a gente não. Daqui a pouco a gente não tem mais a Bíblia em contexto de texto original, não existe, não vai existir mais. E isso é um perigo. Entendeu? Mas se eu acho que você pode continuar ali, você fala, mas se eu acho que pra você entendeu? E isso é um perigo. Se a gente ficar nessa. Infelizmente, a intenção pode ser boa. A intenção é boa, a intenção é boa. Mas só que para o texto em si, sendo um texto que a gente tem como palavra de Deus, como um material como um material que deve ser preservado, eu estou praticamente que mudando. Então, quando a certa pessoa falou lá lá nas redes lá que a Bíblia precisava ser atualizada, que muita coisa tinha que ser mudada, infelizmente, se fizer isso aí que está fazendo, os evangélicos estão indo pro mesmo caminho. Criticou quando o cara falou, mas está fazendo a mesma coisa. Aqui, ó, você vê que no lançamento, nos anos 90 do século passado, a CPAD lançou a Bíblia de Estudo, que foi um marco do país. A Bíblia de Estudo foi pentecostal. Porque a tradução que eu tenho foi de 95, então ela foi a primeira tradução aqui no Brasil foi em 1990. Então tem mais de 30 anos, né? Sim. Mas de lá pra cá muita coisa ocorreu. A nova ortografia de língua portuguesa, a nova versão de 2009 do texto bíblico, de Almeida, revista corrigida, aí coloca etc. Em sua busca pela excelência e aperfeiçoamento, a CPAD apresenta a Bíblia de Estudo Pentecostal edição global. Pronto. Pronto. Falou tudo agora. Olha o ecumenismo. Exatamente. Ecumenismo linguístico. Exatamente. É o ecumenismo linguístico. É uma excelente Bíblia. Você viu lá, né? Você viu nas redes sociais aí lá, a reunião ecumênica lá, né? Você viu quem tava no meio lá, né? É os próprios aí que vai fazer isso aí, ó. Não, não podemos dar a mão, não.
Ou a gente puxa os caras pra cá ou a gente solta a mão deles. Não dá, não. Acho que faz falta a gente soltar a mão deles. Eu vou seguir a leitura do material aqui pra gente avançar um pouco mais. Ó, esse trabalho é exatamente difícil e pode ordinariamente ser deixado para especialistas. Ponto. Como assim deixado para especialistas? Só os especialistas. Olha o pensamento. Só os especialistas que podem e devem trabalhar um texto? Não. Não pode ser só o especialista. Senão eu fico preso. Eu fico na mão de calango, como diz por aí. Eu não posso ficar na mão de calango. Então, se eu consigo, se eu tenho o mínimo que seja, você não precisa ser vamos dizer assim, um linguista dominador de grego e hebraico. Se você souber o mínimo, com esse mínimo você consegue trabalhar um texto. Aí o que os especialistas estão fazendo? Está mudando o sentido das coisas. Aí o que os especialistas estão fazendo? Então, tipo assim, o Edson de Faria, ele fez esse Antigo Testamento, essa Torá, né, esse antigo Taná completo, né? Então, ele fez 4 volumes. Do hebraico, ele fez um trabalho transliterado e traduzido. Ele pegou o texto hebraico, colocou a tradução. Só que você vê que a tradução que ele pegou, o cara é PhD. É tipo assim, eu não sou ninguém para falar do trabalho do cidadão. Eu não sou ninguém. Diante da formação, eu não sou nada. Mas no mínimo que eu tenho, no mínimo de conhecimento e contato que eu tenho com o hebraico, a tradução que ele colocou, tanto é que ele vai colocar paralelo, ele vai trazer, segundo o material, são 3 traduções. Ele traz na borda, ao lado, ele traz uma nova tradução da linguagem de hoje, ele traz uma atualizada e ele traz a tradução do texto hebraico no corpo do trabalho. Só que a tradução que ele coloca no corpo do trabalho, se você olhar bem, ela é a tradução que está na atualizada que ele pôs ao lado. Não mudou praticamente nada. Só que como ele, antes de começar o trabalho, ele coloca todo um esquema teológico, ele vai explicar algumas coisas, de algumas palavras que ele não mudou, porque não mudou. Então ele explica, mas ele sabe que haveria de ter sido mudado aquela palavra. Ele põe isso lá no começo do trabalho. Entendeu? Mas, quando você vai para o corpo do texto, então por isso que a melhor tradução é aquela quando você tem um mínimo de conhecimento de hebraico e grego, você tem dicionário, você tem algo para poder te auxiliar, você vai lá e faz a sua tradução, procura dentro da sua tradução, compara as outras e vê quem ficou próximo ou se todo mundo ficou longe daquilo que você viu no texto original. É aí que está a coisa, só que ninguém quer saber disso, né? Aí é só Jesus. Ao mesmo tempo, é aconselhável que o expositor das Escrituras note a etimologia estabelecida de uma palavra, uma vez que isto pode ajudar a determinar seu significado real e pode iluminá-lo de uma maneira surpreendente. É o que eu acabei de falar. Pegou a palavra, traduziu, pega as traduções, isso aqui é o que ele faz. As escrituras norte etimológica estabelecida de uma palavra. O que é que está estabelecido? Onde que está? Nas traduções que nós temos. Então você faz a comparação e vê quem está próximo ou quem está longe ou se ninguém chegou perto. Uso correto. Então, para interpretar corretamente a Bíblia, o intérprete deve ter conhecimento dos significados que as palavras adquiriram no curso do tempo e do sentido em que os autores bíblicos as usaram. Então, esse significado no curso do tempo não está dizendo que foi mudando-se. Claro que a gente já falou isso aqui, né, na nossa aula de bibliologia, que os materiais que nós temos achado em Qumran, o texto grego lá, nós temos mais de 5.000 cópias. É mais de 5.000. Então, se eu tenho mais de 5.000, mas essas mais de 5.000 partiu de quem? Do primeiro? Não foi do primeiro. Porque nós não temos os autógrafos. Autógrafos são conhecidos como o primeiro que foi escrito. Então, o que nós temos são cópias de cópias. Nós temos cópias. Só que as interpretações que estão chegando hoje não estão
preocupado com as cópias que nós temos hoje para trabalhar, tá? Se o intérprete tem alguma razão para duvidar do significado de uma palavra, como apresentado no léxico, ele terá de investigar por si mesmo. Já falei isso aqui, acabei de explicar isso aqui. Comparou, não está igual não? Vou lá, olha. Não, eu tenho que achar o significado, não está igual, não está batendo, quem errou, quem está certo. Então você vai lá e pesquisa, você sabe que você vai achar não. Aí qual que é o conceito? Isole as palavras, cláusulas que requeram decisões gramaticais. Aí no caso lá, aquilo que eu tinha falado na aula passada, aí aqui a gente vai ter que usar o trabalho... esqueci o nome da palavra de novo. Oh, o nome da palavra, meu Deus, tem misericórdia. Não, quando eu vou trabalhar o texto, sintaxe. É usar a sintaxe do texto. O que é fazer sintaxe do texto? Eu vou separar do texto, eu vou pegar ali uma oração, uma parte do texto. Aí eu vou separar sujeito, predicado. Separei, é o básico. Sujeito, predicado, beleza. Aí agora eu tenho que saber se o meu predicado ou se o meu sujeito, ele está ligado com o verbo. O verbo que tá ali naquele, entre o sujeito e o predicado é o verbo transitivo direto ou intransitivo. Aí eu tenho que ver se o meu sujeito ele é transitivo, se ele está sendo influenciado pelo verbo. Aí eu tenho que procurar quem que é o sujeito, porque se eu tiver uma oração simples, eu tenho um verbo. Se eu tiver uma oração composta, eu tenho dois verbos, e no outro verbo, lá na outra oração, dessa frase, dessa oração composta, quem é o sujeito dela? É o sujeito do começo, você achou lá no sujeito predicado, ou mudou? Esse outro verbo, ele é o quê? Ele continua sendo o quê? Direto, indireto, transitivo. Então, entendeu? Então tem todo esse trabalho, essa sintaxe do texto que tem que ser feita. Então é complicadíssimo, é complicado. Mas se eu estou querendo trabalhar um texto exegeticamente, eu tenho que usar essas ferramentas. Tá? Então, tudo isso é utilizado para fazer um trabalho do texto, uma exegese do texto. Tá aí, isolei, entre duas ou mais opções. Aí a questão de duas ou mais opções vai ser isso que eu acabei de falar. Isole as palavras que necessitam de um estudo especial. Faça uma lista provisória das dificuldades exegéticas encontradas no texto. Então, o texto não me deu o que de certeza? Que dúvida que o texto me trouxe? Quem é o autor do texto? Se eu tenho o autor do texto, para quem que o texto que o autor falou? Ele estava falando para alguém que estava presente? Quantas pessoas estavam reunidas ali no momento que aquele escritor falou, copiou aquela fala? Então, todos esses questionamentos eu tenho que procurar respondê-los para chegar ao mais próximo do sentido que o próprio texto quer me apresentar. Então lá, determine o significado exato da palavra, de cada palavra básica, com a sua origem, seu desenvolvimento, seu uso e seu significado. Ó, importante, bíblico e cultural. E seu uso pelo autor e no restante do testemunho bíblico. Então, não tem como eu fazer. Então, não é simplesmente só saber que a palavra pneuma significa espírito, vento, sopro. Não, eu tenho que ter um contexto. Eu tenho que ter um contexto. Então, você vai para o texto grego, aí os discípulos estão no barco, aí você lê no texto grego, você lê no texto em português, que o vento estava soprando. O vento, ó, você ver, o vento assoprava. Mas a palavra que você vai ter ali para vento e soprar, elas são similares. É pneuma, pneumatos
ela vai estar com uma declinação diferente. Aí ele vai estar falando de quê? De vento de natureza, de soprar de alguém. Como isso? Aí você vai para a palavra espírito, é pneuma. Mas é pneuma como sopro, como vento, ou pneuma como espírito de Deus? Então, tá vendo? Então, as perguntas que devem ser respondidas, elas têm que ter esse contexto cultural. Aí eu vou para a cultura, peraí, ele tá onde que ele tá? Ele tá no mar da Galileia, então não tá falando do Espírito de Deus. Aquele pneuma ali é simplesmente o vento mesmo, porque o contexto que ele está inserido ali, ele está no meio, que a gente chama de mar da Galileia, que traduziram por mar, mas é um lago grande, tá? Então ele estava no meio do lago de Genezaré, que também é o mar da Galileia, estava no meio lá, e soprou o vento. Não, aquele vento ali, segundo o contexto geográfico, olha para você ver, o contexto geográfico me faz entender que eles estavam no meio do mar. Então aqui não era o Espírito de Deus ali, era um vento mesmo que soprou devido à ação, vamos dizer assim, ação física, né? Foi um atrito entre a massa quente e a massa fria que gerou todo aquele atrito das moléculas e que fez o vento soprar. Pronto. Ah, tá vendo? Então não é tão simples a gente chegar, tá isso e aquilo. Não, se você for fazer exegese, a coisa é bem mais complicada. Portanto, deve-se buscar as informações no dicionário, dicionário de teologia do Antigo Testamento. Seguem 2 exemplos, um estudo de palavras do Antigo Testamento e outro do Novo. Por quê? Porque tudo que está lá no Novo, gente, não é novo, não. Tudo que está lá é o que está lá no Antigo. Tá? Ou seja, tudo que está na segunda aliança, na Brit Hadashah, é o que está na primeira aliança, que é o Taná. Não tira nem põe. É a ótica de se enxergar que muda. Só isso, mais nada. Um ainda está falando que ele virado, o outro ele já veio. Aí. Tá vendo? Então é isso aí. Como é que eu resolvo isso? Só vou resolver isso aí com o texto original. E olhando toda a dinâmica do que o escritor está falando. Então não tem como. Aí o uso correto das palavras. A maioria das palavras tem muitos significados, algumas literais e outras figurados. Então, olha o tipo de complicação que a gente tem. Então, tem gente que lê o texto, vê o texto todo no literal. Posso dependendo da passagem. Vai depender da passagem, porque dependendo, eu não tenho nada literal ali, é um sentido figurado. Aí as questões, né, de parábolas que Jesus vai fazer, aí Jesus faz comparações de sentido figurado com coisas literais. Então Jesus, ele usa, e são as formas que os rabinos utilizavam para interpretar o texto ou colocar as suas explicações rabínicas com mais, vamos dizer assim... Propriedade? Com mais propriedade, ou seja, espiritualizar. Tá? Porque um rabino, ele não simplesmente olhava para o texto, ele não olhava para o texto e via uma linha só de pensamento. Ele analisava ela em 4 linhas de pensamento, que é o que a gente vai falar aqui depois. O estudo comparativo das palavras análogas em outras línguas requer uma discriminação cuidadosa e nem sempre ajuda a fixar o significado exato de uma palavra, uma vez que palavras correspondentes em línguas diferentes nem sempre têm exatamente o mesmo significado original e derivativo. É o que a gente acabou de ressaltar aqui sobre o perigo de ficar preso só no português. Então, no estudo das palavras do Novo Testamento, é imperativo que... e aqui já é uma coisa que eu não vou concordar 100%. No estudo das palavras do Novo Testamento, é imperativo que a avaliação do koiné escrito e também do falado seja considerado. Aqui ele colocou do koiné escrito, que vou explicar aqui. O texto koiné, esse texto koiné, é o texto da fala do grego bíblico,
que não é o mesmo do falado hoje. Então eu não posso pegar o texto, é a mesma coisa de eu pegar o hebraico moderno e usar o hebraico bíblico para explicar o hebraico. Não dá certo. Porque vai ter, não, devido à mudança gramatical, tá? Devido à mudança gramatical, os sentidos de muitas palavras mudaram. Então eu só posso trabalhar o texto bíblico com a língua bíblica. Ou seja, o Novo Testamento é o grego koiné, e o Antigo Testamento nós temos o texto massorético, só que nós temos nós temos materiais que foram achados nas minas de Qumran, que eles não contêm os massoréticos. Parece o hebraico moderno, mas não é o hebraico moderno. Por quê? Porque não tem necudotes, não tem vogais. Só que se eu pegar é conhecido como unciais, isso, unciais. Não, se eu pegar os unciais e pegar com o moderno, não vai dar certo. Porque, por exemplo, vamos aqui. Quando você lê a palavra, a gente fala shalom. Shalom. A gente que é religioso, leva para o lado bíblico, shalom na Bíblia é paz. Só que ela tem muito mais do que isso. A palavra shalom, biblicamente, ela vai além de paz. É paz, prosperidade, saúde, bem-estar, seja psicológico. Em todos, envolve toda a área, é uma paz absoluta. É uma paz plena que vem do eterno. Agora, se você vai para Israel hoje, você chega lá e fala shalom. Se você falar shalom quando você está chegando, você está falando oi, gente, tudo bem, beleza? Se você fala shalom quando está indo, tchau, é a mesma coisa, viu? Então, não dá para fazer essa associação entre o moderno. E tanto é que quando você fala shalom, no sentido de usar o texto bíblico, quando você fala shalom, não é uma pergunta, é como vai a sua paz? É praticamente uma pergunta. Quando você fala shalom, no sentido da paz mesmo, religiosamente falando, quando você fala shalom, você está perguntando como vai a sua paz. Não é simplesmente paz, é como vai a sua paz. Por isso que ela envolve tudo. Entendeu? Então, tem que ter esses cuidados aí também para poder continuar esse trabalho. Não é sempre seguro concluir o significado, já li isso aqui, né? Não li não. Não é sempre seguro concluir o significado de uma palavra do Novo Testamento a partir do seu significado no grego clássico. É o que eu acabei de explicar aqui, do moderno, o clássico ao moderno e o koiné. Uma vez que o cristianismo acrescentou um novo conteúdo a muitas palavras. Aí. Por quê? É o que está acontecendo com as traduções. Então, os transliterados não. Oh, meu Deus, tem a palavra certa que se usa. Não, quando você tem o trabalho, você tem a tradução embaixo. Esqueci como é que fala. Esqueci aqui. Tem um termo teológico que se usa. Esqueci o termo. Você tem ali a palavra hebraica, embaixo você tem a tradução dela. Interlinear. Entendi. É interlinear. Você tem um texto interlinear. Você tem um texto interlinear no grego. Aí, o que é que acontece? Esse novo, o que é que o cristianismo fez? Ele vai colocar o texto interlinear, ele vai te dar o texto grego, mas ele pode não te dar o significado daquela palavra traduzida no literal dela. Ele vai te dar uma palavra parafraseada. Entendeu? Aí gera-se as traduções, as divergências das traduções. Porque um translitera, um traduz de um jeito e o outro traduz do outro. Aí gera as traduções. Você está dizendo que as traduções não prestam. Não estou falando isso. Elas são necessárias para que nós compreendamos o trabalho, compreendamos a história, compreendamos
o desejo de Deus de nós o conhecer. Então, ela é de cunho evangelístico. Já para um estudo conciso, acirrado, exegético, hermenêutico, aí é outra coisa. Aí eu não posso me ater somente ao português, não. Aí, ó, o uso figurado das palavras. Na relação presente, não estamos preocupados com as figuras de sintaxe, que é tudo aquilo que eu acabei de falar agora mesmo, ou de pensamento, mas com a figura de linguagem que são comumente chamadas de tropos, nas quais uma palavra ou expressão é usada em um sentido diferente daquela que lhe é próprio. Os principais tropos são a metáfora, metonimia e a sinótica. Então, isso são formas de você interpretar, que você tem para entender um texto no sentido figurado dela. Então, não é simplesmente um sentido figurado. Aquele sentido figurado é metáfora, aquele sentido figurado é uma metonimia, aquele sentido figurado é uma sinótica. Aí eu tenho que saber o que significa essas palavras para procurar lá se o texto está querendo trazer esse sentido. Qual dessas três realidades é o sentido figurado do texto? A metáfora pode ser chamada de comparação nas expressões. Então eu vou comparar as frases. O Evangelho de Marcos falou que tinha o cego Bartimeu. Eu chego lá no Mateus, tinha 2 cegos. Uai, mas como assim? Na mesma estrada tem um, tem nome. Na outra estrada tem 2, não tem nome. O que aconteceu ali? Aí é que tá. Você tem que ver o que o texto está querendo colocar. O que o escritor, por que um falou de um, deu ênfase e o outro não deu? Porque quem não deu ênfase não queria destacar o cego. Por isso que ele falou que tinha 2. Não deu ênfase lá, tinha 2 cegos. Não, ele só colocou 2, mas não deu ênfase. O outro não, o outro colocou, resolveu dar o nome de um deles. Ele destacou o Bartimeu. O outro não quis destacar ninguém. Então, se é 1, se é 2, não é isso que o texto está querendo colocar em ênfase. Se é 1, se é 2. O negócio é que um resolveu dar o nome, um resolveu dar mais detalhe, o outro não. Eu vou falar, eu vi os 2 lá e não sei quem era, filho de quem, não sei se não falou nada, eu não estava lá quando ele falou. Cada um tem a sua ótica de ver o texto. É simples. Então, esse sentido figurado, essa forma de metáfora, isso você encontra até dentro de quando você está num texto literal, o texto vem e te coloca uma coisa que você fica assim, ai, e agora? E o texto está se contradizendo. O texto não está entrando em contradição. É a ótica que cada evangelista está enxergando a realidade do acontecimento. E cada um resolveu expressar de uma forma. Ela é uma figura de linguagem na qual um objeto é assemelhado a outro, afirmando ser o outro, ou falando dele como se fosse o outro. As metáforas ocorrem frequentemente na Bíblia. No Salmos 18, 2, 6 delas são encontradas em um único versículo. Jesus usou essa figura de linguagem quando disse aos fariseus: "Ide dizer a essa raposa." Jesus estava falando de raposa mesmo, ele estava falando de quem? De Herodes. Herodes está vindo aí, não. Vai e fala para aquela raposa. Entendeu? Ele é uma raposa. Uma pessoa. O que foi? Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. De que a gente estava falando no grupo? Até sair do grupo. De que se falou lá? Questão de Jesus na ceia. Certo? Jesus na ceia lá em Lucas. Jesus vai pegar o pão, pegar o cálice. Aí Jesus vai dizer: este é o meu... Olha, Jesus está colocando uma afirmativa. Este é o meu corpo que é partido por vós. Aí é isso em memória de mim. E após havendo dado graça, tomou o pão tendo dado graça, pegou o cálice. Esse é o sangue da nova aliança. O sangue é derramado por muitos. Aí a pessoa foi,
e fez a seguinte pergunta: mas peraí, mas na Páscoa não comia, não era cordeiro? Por que Jesus pegou pão e o cálice se na Páscoa tinha que comer cordeiro? E ele mesmo falou que desejou que os discípulos comeram aquela Páscoa. Gente, a cultura. Aí eu falei, irmão, você estudou cultura? Aqui primeiro, antes da Páscoa, do sacrifício do cordeiro, existe um jantar, conhecido como Pessa, como Seder de Pessa. O Seder de Pessa é um jantar onde se come pão asmo e bebe-se taça de vinho. Jesus não estava celebrando ali, ele não estava usando literal. Quando ele disse isto ele estava usando uma metáfora. Aquilo era uma figura de linguagem que Jesus usou. Por quê? Porque mas não tinha que comer no cordeiro, irmão. O cordeiro vai ser sacrificado juntamente na hora que Jesus vai estar na cruz rendendo o Espírito, que é justamente a hora que o sacerdote está imolando o cordeiro pascal dentro do templo. Vai ser naquele momento. Então Jesus não podia comer cordeiro porque ele era o cordeiro. Não pode ter dois cordeiros. É um cordeiro só. A próprio livro lá do Êxodo diz que é um cordeiro para cada família, conforme o tamanho da família. E se o cordeiro for muito para uma família, ele convida mais alguém. E era isso que acontecia no Seder de Pessa. Então, aí pegava o pão ázimo, que é o que Jesus pegou o pão, e havendo dado graças, aí ele dava a graça do pão lá, né, que é Baru Atar Adonai Eloheinu Melech Haolam, Hamotz Lechem Haaretz. Abençoado és tu, Adonai, Rei do Universo, nosso Deus, que tira o pão da terra. Então era isso que ele falou. Quando dá graça, é isso que se fala. Então, até hoje, quando o judeu dá graça no Seder do Pessa, ele usa essas mesmas palavras. Isso é cultura judaica. Aí, mas não está na Bíblia, irmão, mas isso era a cultura da época, irmão. Então, Jesus não pode ser. Aí eu perguntei para ele, então tá bom. Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse que Jesus é o leão da tribo de Judá. Deixa eu te perguntar, Jesus é leão, irmão? Não. Então, irmão, é uma figura de linguagem que ele está usando. Ele usou tanto figura de linguagem no Apocalipse, simbolizando que quando ele fala que ele é o leão da tribo de Judá, porque o estandarte, a bandeira da tribo de Judá, é o símbolo de um leão. Por isso que ele no Apocalipse falou que ele é o leão da tribo de Judá. É uma metáfora, é uma figura de linguagem. A mesma coisa ele fez com o que nós chamamos de ceia, que na verdade é o Seder de Pessa. É um jantar antes da Páscoa. Entendeu? Então isso é uma exegese. Então é uma figura de linguagem. Então se a pessoa não entende figura de linguagem, ele vai pegar tudo que Jesus falou e colocar como literal. Ah, não, este é o meu corpo. Não era o corpo dele. Ele estava falando que aquilo era em memória dele. Era em memória. É onde às vezes o que acontece que a gente tem crente que diz que não. Vou falar aqui agora, o negócio vai escandalizar. Até para quem está ouvindo aí no Facebook aí, ó. Até para quem está ouvindo no Facebook, ó, vai ficar escandalizado. Mas eu vou falar, porque esse exegese, nós estamos trabalhando em exegese, isso é fato, isso é bíblico. Por exemplo, você deu graças pelo pão. As igrejas evangélicas são contra a doutrina da substanciação. O que é isso? Você sabe o que é isso? Não, eu não ia te perguntar. Substanciação é o seguinte, é falar que quando você dá graça no pão, o pão se torna a carne de Jesus e isso é substanciação. A substância do corpo de Jesus está assumindo o lugar do pão asmo, e o sangue de Jesus literalmente está assumindo o lugar do cálice, do sangue, do vinho. Isso é transubstanciação, isso é heresia. Porque senão eu estou matando Jesus, toda ceia eu estou matando Jesus. Toda ceia eu estou crucificando Jesus. É o que o escritor aos Hebreus vai dizer. E eles vituperam crucificando de novo o Filho de Deus. É o que acontece na transubstanciação. Aquilo é uma figura de linguagem. Aos Hebreus ele está falando nesse contexto, então. Então o que acontece?
Aí os evangélicos dizem que não, que eles não fazem isso não. Mas faz sim, sabe por quê? Porque quando sobra o pão da ceia, eu tenho que jogar na água corrente. É isso que eles falam, né? Uai. Ah, não pode não, porque aqui agora é santo. É o pão, gente. Foi dado graça, aquilo ali é memorial. É um memorial. Claro que você não vai banalizar o memorial, não é isso. É o que a igreja aos Coríntios estava fazendo, estava banalizando o memorial do Céder. Eles estavam banalizando. Então a gente não pode banalizar. Mas se eu digo que aquilo ali agora se tornou, é o corpo de Cristo, isso é heresia, isso é transubstanciação. E nós não, e a teologia evangélica, ela não acredita e nem prega, ela pega contra. Mas na nossa ceia a gente faz. Toda ceia, na verdade, o pessoal fala que toda ceia está matando Jesus. Entendeu? Isso é não fazer uma exegese do texto. Isso é pegar o sentido figurado e colocar no literal. Se a carne de Jesus foi partida depois que ele participou do ceder de peça, da ceia. Depois. É no Calvário que ele vai entregar como cordeiro. Que é justamente o horário certinho. Era o horário certinho, segundo a tradição. Foi o horário certinho quando ele disse, nas tuas mãos entrega o meu espírito, que foi quando o sacerdote imolou o cordeiro no templo. Isso é forte. Então tá aí. É uma boa mensagem. Hã? É uma tremenda mensagem também. É, né? Aí Jesus fala assim, ó, então usou essa figura de linguagem quando disse aos fariseus, e dizia aquela raposa, Lucas 13, 32. Então é isso, figura de linguagem que ele usou aqui. João Batista usava os mesmos recursos, né? Por quê? Porque eles eram da mesma escola rabínica, a escola de Hillel, de onde veio a escola dos fariseus. Era da mesma. João Batista usava os mesmos recursos. Raça de vibra, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Entendeu? Chamou os caras de raça de vibra, falou que Deus poderia tirar das pedras filho para Abraão. Tudo figura de linguagem. As metáforas também são numerosas na Bíblia. Essa figura, assim como a sinédoque, é baseada em relações em vez de em semelhanças. No caso da metonimia, essa relação é mais mental do que física. Ela indica relações como causa e efeito, progenitor e posteridade, sujeito e atributo, sinal e objeto assinalado. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o espírito. Lá em algumas traduções vai estar assim, não extingueis o espírito. Quando se refere às manifestações especiais do espírito. Então não tem como eu apagar, extinguir o espírito de Deus. Aqui, na verdade, ele está fazendo esse uso de essa metonimia. O que ele está querendo dizer aqui? Que era para não resistir à ação do Espírito de Deus. É isso que ele estava querendo dizer. Não resista. E ele vai usar isso claramente mais à frente em outra carta, né? Falando que eles resistiram ao Espírito de Deus no deserto. Não seja como vossos pais que resistiram ao Espírito no deserto. É disso que ele estava falando. Aqui ele usou a metonimia. Não apagar. O Espírito de Deus não se apaga, gente. O Espírito não é um fogo que você acende e sopra. Não. Não é algo que você escreve lá, passa a borracha. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está usando essa expressão, essa figura de linguagem, de metonimia, para simbolizar que não era para resistir ao Espírito de Deus. Ou seja, deixe o Espírito de Deus se manifestar em nosso meio. Nada mais, nada menos. Por quê? Porque a igreja de Tessalônica e aos Colossenses são as igrejas que mais sofreram com o agnosticismo. Então, os agnósticos, eles começaram a mexer muito com o lado místico da coisa. Entendeu? Então, por isso ele usa essa expressão metonimia para falar sobre o Espírito de Deus. E isso aí, se a gente procurar na Escritura,
Todo lugar tem, a gente tem que saber, às vezes, classificar o que está querendo dizer. Por isso, a necessidade de entender o que significa. Então, a sinédoque assemelha-se de alguma forma à metonimia, mas a relação na qual é encontrada é mais física do que mental. Nessa figura, há uma certa identidade entre o que é expresso e o que se dizer. Uma parte é expressa pelo todo ou o todo por uma parte, um gênero pela espécie, ou uma espécie por um gênero. Aqui estou começando a lembrar do que eu estou estudando aqui, negócio de raciocínio lógico, um tal de PQ, menos, nossa Deus, só Deus, estou começando a lembrar, é igualzinho. Um plural pelo singular ou um singular pelo plural. Então, por exemplo, nós deu exemplo, não vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, no hebraico não existe palavra no superlativo. O que é superlativo? É quando eu coloco uma ênfase maior, deixa eu ver uma palavra aqui no superlativo no português. Constitucionalmente. Então, quer dizer, a Constituição é grande. Então, quando o hebraico ele tem algo que vai entender como superlativo, por exemplo, na pessoa de Deus, Santíssimo, não existe superlativo no hebraico para santo, Kadosh. Aí, quando a gente vê, presta atenção, quando a gente vê, é isso que a gente acabou de ver aqui, essa figura de linguagem aqui, sinédoque, tá? A sinédoque. Quando você vê em Isaías capítulo 6, que ele viu os querubins dizendo santo, 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 lá está assim no original, Kadosh, 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 Yahvé Savaot, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por que está lá Kadosh, Kadosh, Kadosh? Porque não tem a palavra santíssimo, não existe no hebraico santíssimo. E o que os querubins estavam querendo dizer? Santíssimo é o Senhor, Rei dos exércitos. É isso que ele estava dizendo. Como não tem superlativo no hebraico, ele repete a palavra, ele repete a ação. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quando Jesus diz assim, na verdade, não existe verdadíssima. Verdade. Então, quando está dizendo, é superlativo que Jesus está usando, entendeu? Não é duas verdades que ele está falando. Verdadeiramente, verdadíssimo. Então, não existe essa palavra, nem no ponto verdadíssimo. Então, para ele, quando está no superlativo, que ele quer dar ênfase àquela palavra, então eles repetem a palavra. É simples assim. E quando você vai para o original, você acha isso lá. Quando a palavra repetir, por exemplo, quer ver como é que o português traduziu? De eternidade a eternidade, tu és Deus. É duas eternidades? Não, gente, é porque é superlativo. É um superlativo, ele está colocando ênfase na eternidade de Deus. Tá? Então é isso. Aí no português tem o superlativo, santíssimo, altíssimo. O português tem. Agora o hebraico não tem. Então quando você vê, repetiu ali, alguma palavra ali que talvez o português nem traduziu, mas repetiu, é porque ali no original é um superlativo que está sendo utilizado ali pela personagem. A interpretação do pensamento, a explicação do pensamento é algumas vezes chamada de interpretação lógica. Ai, meu Deus, o raciocínio lógico está me perseguindo. Ela procede da suposição de que a linguagem da Bíblia é, como qualquer outra linguagem, um produto do espírito humano, desenvolvida sob direção providencial. É o que eu expliquei para minha esposa. Que tipo assim, que quem recebe, que né, a gente estava conversando e tal, então não pode acrescentar, não pode mudar, tá escrito não pode. Mas o que acontece? Quem está recebendo, a gente estudou isso também lá
bibliologia, né? Quem está recebendo, o receptor é humano. Quem recebe é humano, é falho. Mas quem transmite não é falho. Deus está transmitindo a mensagem para você, mas você é falho. Deus está falando com você, mas você pode não entender ou entender e falar o que Deus falou e acrescentar ou tirar do que Deus falou. Entendeu? Então, quando ele está falando disso aqui, ó, é outra linguagem, um produto do espírito humano desenvolvida pela direção providencial. Então, quem providencia a revelação é Deus, mas o desenvolvimento dessa revelação, ela está na mão do espírito humano, que somos nós. Aí a gente vai lá e faz essa bagunça toda. As parábolas merecem uma atenção especial. A palavra parábola é derivada do grego parabolê, jogar ou colocar ao lado de. Ó. Ah, mas o que Jesus falou era parábola, não era real? Peraí. Como é que eu julgo uma parábola se ela é uma figura de linguagem? Qual tipo de figura de linguagem que ela está? Metonímia? Em qual dessas que ela está? Aí eu tenho que pegar o que Jesus está falando, analisar primeiro, uma parábola, para ser uma parábola sendo figurativa, ela não pode envolver nome de pessoas. Ela não envolve nome de pessoas, não envolve nome próprio. Aí, quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, Jesus vai usar, Jesus ele vai usar nome próprio de pessoa, Lázaro. Ele vai colocar um sujeito, ele vai colocar duas personagens existentes no contexto dele, o rico e Lázaro. Claro que Lázaro era um nome comum utilizado, mas era um nome. Rico tinham muitos, mas Jesus teve envolvimento tanto com uma pessoa que se chamava Lázaro e tanto com uma pessoa rica. Então Jesus teve contato com essas duas. Então essa parábola que Jesus, né, igual parabolê, né, parabolê ou parabola, no original do grego, que quer dizer jogar ou colocar ao lado dele. Então o que Jesus fez? Para ele explicar, primeiro, Jesus ele está próximo ao Vale de Rinom. O que é o Vale de Rinom? Onde se queimava o lixo. Lá onde se queimava o lixo, a palavra Rinom quer dizer lugar que queima sem cessar. E traduzido para o grego vai usar algumas metáforas que não é isso, que no caso lá o Hades, o Hades e outras palavras mais, que não é inferno, mas o inferno é o Rinom, o Guerrinom. O Guerrinom, que aí lá no Apocalipse é conhecido como Geena, que fala do lago de fogo. O lago de fogo lá no grego é Geena. O Geena é o inferno, no grego. No hebraico é o Rinom, Guerrinom, que Jesus falou que lá o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Ele estava próximo ao local onde se jogava o lixo da cidade e corpos que não eram sepultados eram jogados ali e devido ao acúmulo, o fogo ali nunca se apagava. E os bichos ali estavam comendo lixo, comendo cadáveres, por isso que o bicho nunca morria, porque sempre tinha ali carne para se saciar dos bichos. Então Jesus pegou todo esse contexto literal e falou uma parábola do rico e do Lázaro, usando o quê? Colocar ao lado de. Então Jesus colocou uma coisa do lado de outro. Ele estava falando de uma condenação eterna, ele colocou do lado de algo literal para o povo entender do que ele estava falando. Aí o que fez? Aí os tradutores entenderam que aquilo ali não era literal, era uma parábola. Só que eu tenho que saber o que significa uma parábola. Não é simplesmente falar assim, parábola não é literal. Depende. Ela tem personagem com nome próprio? Ela é fantasiosa. Fantasiosa no sentido de usar fantasia. Mula sem cabeça, saci. Isso é fantasia, algo fantasioso. Ela não tem...
As parábolas de Jesus não tinham essas características. Todas as parábolas que Jesus contou, elas tinham características de colocar ao lado dele, era comparativo a algo. Então, era jogar no esclarecimento algo que estava próximo. Então, essa interpretação que Jesus faz, essa interpretação que Jesus colocava para a gente fazer era disso. Então, tudo que Jesus falava, o povo daquela época sabia interpretar direitinho, porque eles estavam vivendo todo o contexto. Aí a gente chega aqui, não conhece o contexto, não estudamos geografia bíblica, não estudamos sociologia bíblica, não estudamos costume bíblico, cultura bíblica, nada disso. Aí a gente quer entender o texto da nossa maneira. Aí não vai entender nunca. Tá? Então é isso aí. E sugere a ideia de colocar alguma coisa ao lado de outra para comparação. É o que eu acabei de falar aqui. Ela denota um método simbólico de linguagem na qual uma verdade moral ou espiritual é ilustrada pela analogia de experiência comum. Era o que Jesus falava, era tudo comum diante dos olhos de quem estava escutando Jesus falar as parábolas. Ela mantém os dois elementos de comparação distintos como interno e externo. Todo o contexto que ele estava usando ali. Tudo. E não atribuiu qualidades e relações de um ao outro. Então, então não tem como desassociar. Outro instrumento de trabalho do intérprete bíblico é a exegese histórica. Aí já falei também isso aqui, ó. Aqui o autor deve ser interpretado, o autor deve ser interpretado de acordo com o seu contexto histórico. Espera aí. Qual que é o contexto histórico? Deixa eu ver aqui. Vou usar deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar de algum contexto histórico. Contexto histórico. Vamos lá. Aí Jesus vai dizer assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus lançou uma profecia sobre o tempo. Na verdade, não era uma profecia que ele lançou. Porque profetizar é você fazer acontecer. Na verdade, Jesus ele estava tendo um vislumbre de algo escatológico. Algo que ia acontecer no futuro. Era algo que foi revelado para ele o que ia acontecer com o templo, ser derrubado todo. E aí, o que ele vai dizer? Aí, ele vai falar, não passará. Aí, que sinal haverá da tua vinda, do fim do mundo? Haverá fome, terremoto, vários lugares. Aí vai dando uma dica. Aí Jesus, ele vai terminar dizendo assim, cuidai para que não vos aconteçam essas coisas no sábado ou no inverno. No sábado, porque no Shabat você não podia viajar. No Shabat não se podia viajar. O inverno era de grande dificuldade para viagem. Aí Jesus termina assim, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Pronto. Jesus falou esta geração. Aí quando você vai interpretar isso, como você tem que entender? O que é uma geração? Lá no livro de Salmo, diz que o homem chegará a 70 anos. O que passar disso é cansaço e enfado. Cada geração ela era contada a partir de 70 anos. A cada geração era contada a partir de 70 anos. Como que eu sei disso? Quando você vai ler a genealogia de Mateus ele vai terminar a genealogia dizendo assim, de Adão até fulano foi 14 gerações. Quando ele está falando de 14 gerações, ele está falando de 2 gerações que passou. Uma de 70 mais outra, uma de 7 mais outra de 7, 14. Ele está comparando de 70 anos de uma geração com mais 70. Ele dá 14, mas ele no cálculo de gerações, 70 vai dar 140. Aí ele conta aí de Davi até fulano de tal, 14 gerações. De fulano de tal até Cristo, 14 gerações. Você vê que no relacionamento de 14 dá 70.
se colocando o logaritmo de 70 anos, então uma geração durava 70. Aí, Jesus falou que não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse. O que aconteceu 70 anos depois que Jesus foi assunto ao céu? O templo foi derrubado. Aí a história, o contexto histórico vai me mostrar isso. Aí a gente vai ter que buscar pesquisar o contexto histórico do ano 70, onde aquele imperador lá entrou, esqueci o nome dele aqui, deu um branco. Entrou no templo, tirou, colocou uma estátua de Zeus dentro do templo, começou a sacrificar porcos dentro do templo. E aí, o que os sacerdotes fizeram? Foram embora. E aí, no final de tudo, ele taca fogo em Jerusalém e derruba o templo. Pronto. Depois, os otomanos, que são os turcos, vêm, entra, conquista, e aí eles começam, os muçulmanos chegam e conquistam e constrói a mesquita em cima dos escombros do muro de Jerusalém. Pronto. Calígula, não? Não, não é o Calígula, não. Epifânio. Antigo Epifânio. Lembrei. Antigo Epifânio. Então é isso, tá vendo? Jesus é um contexto. Então eu vou interpretar, eu tenho que ter um contexto histórico. Então eu tenho que observar isso. Quando falava assim, não muito certo da Deus de amor, né? O da Deus de amor gostava muito disso. De orar para que as suas vidas não sejam no sábado desde o inverno, né? Porque, como tinha culto todos os dias, ele estava no meio dos crentes, não ia, né? Não é possível. Eu já ouvi isso, mas como a maioria dos crentes ia para a igreja no sábado, ele falava que se ele estivesse no sábado, Isso. do inverno, no sábado da chuva, tivesse. Isso aí é fichinha diante do que eu já ouvi, rapaz. Eu já ouvi um deles lá falar que quando Davi Miranda morresse, a igreja de Deus Amor ia ser arrebatada, que Jesus tinha revelado para ele. Mas aonde que os caras chegam, rapaz? Olha aonde que os caras chegam nas heresias deles. É um povo que não gosta de estudar a Bíblia. Lê, mas lê só para pregar, ou para ficar, sei lá, não ficar jogando. Vou ficar jogando aqui. Vamos lá. Então devemos aplicar ao texto os conhecimentos da época do autor, fornecidos pela, olha aí, as ferramentas necessárias, fornecidas pela arqueologia, geografia, cronologia e história geral. Olha quantas ferramentas, né? Aí tem um vídeo meu aí no Facebook, não sei se você viu, que eu pego o calendário. É o último estudo que eu fiz sobre Jesus nascer em dezembro, não. Eu não vou fazer mais nenhum. Já estou cansado. Todo ano eu faço um, agora não vou fazer mais não. Esse foi o último. Eu peguei o calendário bíblico da época de Jesus, junto com o calendário gregoriano, e nele tem o ciclo das estações do ano que acontecia em Israel na época de Jesus, e dentro do calendário bíblico, junto com o calendário gregoriano, não vai, ali não tem, aí a última explicação, ele não tem nem como mais argumentar mais nada. Não acontece em dezembro. Depois você procura lá no Facebook, lá que você vai encontrar os casos se você não tiver visto. Então, a cronologia. Então, a cronologia, ela ajuda. Então, aquela questão que eu estava falando no começo aqui, que o Gênesis, ele não está em ordem cronológica, os capítulos dele. Principalmente do capítulo 1 ao capítulo 6. Ele não está em ordem cronológica. Tá? Não está em ordem cronológica. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com analisar o texto direito para saber. Então, é o que eu disse. Deus, primeiro, ele cria, depois ele vai explicar como criou. Aí parece que é duas narrativas diferentes, mas não é. É a mesma narrativa. Uma ele faz, na outra ele explica como fez. É só isso. Não é ordem cronológica. Só uma forma que ele usou ali para o texto. Deixa eu encerrar aqui o meu Facebook aqui. Deus abençoe a todos vocês. Nosso irmão Daniel Lopes, que está conosco aí. Deus abençoe você, sua casa, sua família, toda a sua parentela, em nome de Jesus. E a todos vocês que viram esse vídeo aí.